Então, além desse mecanismo transcricional que vai acontecer na regulação dos genes humanos, a gente também tem mecanismos que acontecem pós-transcrição, né? Ali eu coloquei a atuação de dois tipos de RNAs, os RNAs de interferência e os microRNAs, né? Esses RNAs, eles são formados lá no núcleo das células e eles são quebrados em pequenas moléculas. Eles são formados como um DNA que forma uma estrutura bifilamentar, né, como se fosse uma interação, como uma dupla hélice de DNA, só que é de RNA, né, que pode ser uma cadeia, duas cadeias ou uma cadeia única, como a gente vê aqui na figurinha da direita, né. E daí esse RNA ele é quebrado em fragmentos menores, tá? Produzindo então esses segmentos que são os RNAs de interferência ou também os microRNAs, são segmentos curtos de 20, 40 nucleotídeos geralmente, tá? Esses segmentos de RNA, vamos tentar seguir primeiro os RNAs de interferência aqui. Eles são conhecidos por se associar com um complexo proteico que a gente conhece como complexo RISC, né? E esse complexo RISC, ele se associa com moléculas de RNA mensageiro de modo a permitir a clivagem dessas moléculas de DNA e a sua degradação. Então, toda vez que a célula produz esses RNAs de interferência e ativa esses RNAs, clivando eles em pedaços menores pela atuação da Dicer aqui, que é a enzima que cliva, né, esses RNAs formando os RNAs menores, que são aqueles que vão atuar, essas moléculas pequenas que são formadas, elas têm uma sequência de combinação para certas moléculas de RNA mensageiro, né? Então, quando esses fragmentos de RNA pequeno, eles se associam com o complexo RISC, e essa sequência que o complexo RISC tem, que é desse RNA de interferência, encontra uma sequência complementar a ela vai se manter nessa associação e vai promover mecanismos, então, de degradação desse RNA mensageiro. Então, mesmo que a célula transcreva esse RNA, ele no final não vai conseguir completar a sua missão, digamos assim, porque ele vai ser degradado antes, né, de sofrer a tradução, ou mesmo que ele já sofreu algum processo de tradução, ele vai ser degradado mais rapidamente do que seria, né, sem esse mecanismo de RNA de interferência. Por isso a gente conhece por mecanismo de RNA de interferência, porque ele vai interferir, então, na atuação de outras moléculas de RNA, em particular os RNAs mensageiros. E nesse caso, promovendo, então, eventos de degradação desse RNA. Então, ele dura menos no citoplasma, vai ser menos traduzido e vai dar origem a menos quantidade de proteína. Então, mesmo que a gente tenha quantidade grande dele presente no citosol, depois lá esse mecanismo vai bloquear, né, a atuação dele no final no mecanismo de tradução. Bem, além desse RNA de interferência, também a gente tem a atuação nas células dos microRNAs, que são formados aí por né, regiões presentes no DNA, outras regiões um pouco diferentes, que quando transcritas vão dar origem, então, a um RNA que forma essa alça ou grampo, que vai sofrer também a atuação de enzimas que cortam esse DNA, esse RNA em fragmentos menores, os microRNAs, e eles também vão se associar com um complexo RISC para se combinar com seus alvos, né? O alvo vai ser de acordo com a sequência complementar ao RNA aqui, no microRNA presente, né? E nesse caso, os mecanismos sugeridos para os microRNAs se baseiam principalmente na dificuldade de tradução desse RNA mensageiro, para impedir que forme aquele complexo com o ribossomo para acontecer a tradução. Então, isso dificulta a montagem desse complexo e, consequentemente, também esse RNA vai ficar também inativo, né, sem sofrer o processo de tradução. Então, também impedindo o fluxo da informação gênica e regulando também esse processo. Aqui eu coloquei uma outra figurinha mostrando um recorte, né, um esqueminha mostrando o núcleo celular, a formação desse pré-microRNA, que é exportado, então, para o citoplasma. Lá ele vai sofrer a atuação, então, de Dicer, né, e também se associar com o complexo RISC, de modo a atuar principalmente reprimindo a tradução desse RNA, né? E de modo similar acontece um mecanismo também de produção dos RNAs de interferência, que também se associam com o RISC,
promovendo mais os mecanismos de degradação desse RNA e também, consequentemente, a tradução não vai acontecer. Então, o resultado desses mecanismos que atuam sobre os RNAs mensageiros, eles podem induzir degradação ou dificultar a tradução, mas o resultado é sempre impedir a tradução, seja bloqueando o RNA mensageiro, seja degradando esse RNA mensageiro. Então, um mecanismo também que acontece nas células humanas. Alguns estudos sugerem que para os nossos genes, uns 30%, um pouco mais deles, eles sofram esse mecanismo de regulação, não o transcricional, mas o pós-transcricional, via atuação dos RNAs de interferência ou microRNAs. Tá? E além desse mecanismo que envolve a atuação do RNA mensageiro, quanto ele vai durar, né, no citoplasma, enfim, tudo mais, eu tenho um outro mecanismo de controle, que seria o mecanismo de controle traducional em si, né? Onde a gente vai ter daí a atuação de elementos que vão se associar com o mensageiro e eles vão ser regulados de acordo com níveis, né, de ligantes que a célula vai apresentar. É um mecanismo bem interessante também. Aqui eu trouxe um exemplo prático da regulação da transcrição, por exemplo, de um RNA que codifica a ferritina, né? A ferritina a gente já tinha visto que é uma proteína que se liga com o ferro, né, nos tecidos também. A gente encontra uma quantidade no sangue das pessoas também, né? Mas o papel principal dela é ligar com o ferro e armazenar ferro nos tecidos, tá? Então, quando a gente tem baixa concentração de ferro no organismo, o que que vai acontecer? Mesmo que a célula transcreva, né, esse RNA mensageiro, ele provavelmente não vai dar origem à proteína ferritina lá no fígado, né? Por quê? Porque eu vou ter associado com esse RNA um elemento, né, de ligação com o ferro que vai estar associado aqui com o RNA mensageiro, né, esse elemento de ligação. E isso vai bloquear a tradução desse RNA mensageiro, né? Esse RNA vai ficar disponível somente quando eu tiver uma concentração mais alta de ferro disponível. Por quê? Que é o que a gente vê aqui mais à direita do slide. Quando eu tenho ferro disponível, né, no organismo, concentração mais alta de ferro, esse ferro ele vai se associar com essa proteína de ligação aqui de elemento de ferro, impedindo que ela interaja com o RNA. E se o RNA fica livre, ele pode então sofrer a tradução, né, a partir da atuação do ribossomo e formar várias moléculas de ferritina. Isso em resposta justamente ao nível de ferro mais aumentado, né? Então, um mecanismo também que o organismo utiliza para responder, né, aos níveis de ferro. Então, se o ferro está alto, o objetivo do organismo é justamente formar mais ferritina para se complexar com esses ferros aqui disponíveis e impedir que a gente tenha ferro livre que pode causar o estresse oxidativo, né? Mas se eu tenho baixo nível de ferro, o organismo produz menos ferritina, porque não tem tanto ferro assim para guardar, né? Então, não precisa traduzir esse RNA mensageiro. Embora a célula faça a transcrição do RNA, ele não vai ser traduzido. Por que que isso não vai acontecer? Pela ligação de uma proteína, né, de resposta a ferro, que se liga, então, com essa sequência no RNA mensageiro, que é um elemento de resposta a ferro. Então, uma proteína que se associa com uma sequência presente no próprio RNA. E a partir da ligação dela, ela vai atuar como uma repressora não da transcrição, mas da tradução desse RNA mensageiro, né? E daí o ligante dela vai ser o ferro, né? Que no caso aqui vai impedir que ela interaja com o RNA, e dessa maneira vai impedir que ela reprima a tradução desse RNA. Aqui o mecanismo também com a atuação de proteínas, né, e ligante, mas que não atua no DNA direto, mas no RNA já formado, né? Então, um exemplo de mecanismo que atua em nível traducional, não em nível transcricional, que a gente estava falando antes. Não em DNA, na transcrição, mas no próprio RNA mensageiro já formado, regulando se ele vai ser traduzido ou não por elementos bem específicos daqui, no caso, um elemento específico, né, de resposta daí a ferro.
Tudo bem? Então, ilustrando aqui, também podem existir esses mecanismos tradicionais, né? Então, eles também estão sendo estudados. Esse de ferro é um dos mais estudados, mas existem propostas de outros mecanismos também. Então, o que a gente entendia de regulação da expressão de genes até um tempo atrás, né, eram mecanismos mais, poucos mecanismos, né, eu posso dizer assim, mecanismos mais simples, né? E o que a gente tem visto agora é que, na verdade, as células, elas têm muito mais mecanismos de regulação da expressão de genes que a gente imaginava. Nos últimos 20 anos, foram descobertos nesses outros mecanismos mais novos, os RNAs de interferência, os microRNAs, a própria remodelação de cromatina também é um mecanismo importante, né? Esses mecanismos que envolvem elementos específicos de controle traducional também estão sendo estudados. Então, o que a gente imaginava antes, né, hoje a gente vê que as coisas são bem mais complexas e intrincadas, tá? E a gente não conhece tudo ainda, então está sendo estudado esses mecanismos também, né? Então, para a gente entender realmente em detalhes como é que isso acontece e quais são aqueles ligantes todos, quais são as sequências de ligação com o DNA, quais são as sequências de ligação com as moléculas de RNA, né? Como é que essas coisas vão sendo reguladas nas células, nos diferentes tecidos, e o que vai estar influenciando isso também, né? Então, quais seriam esses ligantes e o que promove a formação desses ligantes também, né? Então, muitas coisas em relação a isso a gente vai estar ainda entendendo nos próximos anos, tá?